Métodos de posicionamento. O posicionamento por GNSS pode ser realizado por diferentes técnicas observáveis, fornecendo confiabilidade e podem variar de dezenas de metros até poucos milímetros. Pode ser realizado por diferentes técnicas. Ah, tá. Desculpa, gente, eu repeti aqui, acabei repetindo a mesma coisa. Vocês vão ver um monte de erros desses daqui, mas aí, quando eu for passar para vocês o slide, eu vou ter, até para o próximo encontro da gente, eu vou tentar tirar essas repetições e esses erros que eu acabei fiz esse slide de última hora na última terça. Aqui tem uma coisa que eu tentei trazer aqui para vocês verem, que seria a principal diferença entre as superfícies de referência. A gente tem aqui a superfície terrestre, o geóide, que seria justamente aquela superfície que mais se aproxima, que é determinada pelo nível médio dos mares em repouso, e o modelo matemático, que seria o elipsoide. Por que é interessante esse ponto quando a gente vai trabalhar com receptores de posicionamento por GNSS? O GNSS ele vai fornecer a altitude ortométrica, que essa altitude ortométrica seria a altitude em relação ao elipsoide. E a gente tem que saber que tem que ser feita uma correção da ortométrica para a geométrica antes de ser utilizada. E ele segue aqui, tem a formulazinha também, que faz a correção, e ela pode ser adotada para determinar a referência com base em qualquer um dessas referências de nível. Geralmente a diferença entre o elipsoide e o geóide, ela é chamada de ondulação geoidal. No site do IBGE, vocês conseguem inserir a coordenada de um ponto, ele vai te dar lá a ondulação geoidal. Essa ondulação geoidal ela pode ser subtraída ou somada da altitude para determinar a cota daquele ponto. Por que subtraída ou somada? Vão ter locais em que o geóide vai estar acima do elipsoide, como também vai ter locais em que ele vai estar abaixo. Por isso varia. No site, assim, eu coloquei a fórmula, mostrei os parâmetros aqui para vocês, mas para saber que existe, porque acaba sendo um erro comum de a gente receber e porque muitas pessoas acabam passando desatentas a esse ponto. Mas no site do IBGE a gente consegue de forma fácil, só inserir nas coordenadas do ponto, saber qual é a ondulação. E eu não tenho certeza, mas se colocar a altitude lá, eu acredito que também já venha a altura, a cota do ponto já corrigida. Não tenho certeza, isso aí eu posso verificar e passar para vocês depois. Os tipos de posicionamento por GNSS. Os tipos de posicionamento ele vai variar tanto de acordo com as circunstâncias do local que vocês estiverem ou o tipo de informação que vocês vão necessitam. Ele segue esses tipos aqui. Ele teria o posicionamento relativo, que ele seria estático ou cinemático, o absoluto, que seria o PPP do IBGE, e o N-trip ou RTK. O que é que muda entre eles? O relativo, ele vai fazer a correção das coordenadas. Você vai ter que ter um ponto. Aquele receptor GNSS que eu mostrei para vocês, geralmente ele funciona com duas antenas e dois equipamentos daquele. E a gente geralmente define um como estação e outro como rover. O que é que ele faz? Ele vai fazer isso aqui varia entre o relativo estático e o relativo cinemático. O relativo estático seria um ponto coletando a coordenada e esse ponto teria as coordenadas. Ele vai estar recebendo os sinais dos satélites, mas aí a correção dessa coordenada daqui vai ser feita com base em uma daquelas estações que eu mostrei anteriormente do sistema geodésico, aquelas estações que ficam lá coletando coordenadas em tempo integral, que estão lá 24 horas fazendo a leitura de coordenadas.
como aquela estação a gente consegue ter uma coordenada precisa, na hora do levantamento, você consegue apontar qual seria a estação em que, qual foi a estação de referência. O IBGE, ele fornece diariamente uma série de arquivos que são sobre aquela estação e uma série de parâmetros que são utilizados para fazer essa correção. Geralmente essa correção ela é realizada em softwares específicos de topografia. Aí isso no relativo estático. O relativo cinemático seria que além dessa estação aqui coletando e fazendo a correção, teria um outro equipamento que seria o rover, que com ele a gente estaria coletando vários pontos. Seria um bastão com aquele equipamento e você estaria se movimentando com ele. Você chega num ponto, coleta aquela informação, chega em outro ponto, coleta outra informação. E essas coordenadas desse ponto vão ser corrigidas em relação à base, e a base vai ser corrigida em relação à estação que ele está fazendo o referencial. Mas esse tipo de levantamento, assim como os outros, cada um deles possui uma limitação. Seguindo aqui, a gente tem o N-Trip e o RTK, eles têm funcionalidades parecidas. O RTK, você vai ter uma estação também, vai ser bem parecido com o relativo estático, onde você teria uma estação fixa e o rover. A diferença é que a comunicação e a correção desse tipo de equipamento, ele vai estar sendo feita por sinal de rádio, mas aí ele tem uma limitação máxima. Se não me engano, eu acho que 400 quilômetros, o 400 a 200 quilômetros. O limite na verdade, vai variar de acordo com o tipo de equipamento que você está utilizando. Alguns equipamentos podem ter um alcance um pouco menor. A gente também tem o N-Trip. O N-Trip ele vem sendo apresentado ultimamente. É bom sempre ter cuidado como a resolução para todos os problemas, porque com base no, nos parâmetros conhecidos e no sistema de referência, essa correção seria feita via internet, desde que aquele equipamentozinho, que é a leitora que vem junto com o receptor GNSS, tenha um chip 3G ou 4G, ou esteja conectado a algum sinal de internet. Mas, como a gente sabe, nem sempre o sinal de internet é bom. Isso vai variar também na determinação das coordenadas. E a gente não tem tantos parâmetros conhecidos para esse tipo de levantamento. Então, ele não pode ser muito utilizado. E o RTK, ele também depende muito da precisão da sua base, além da intensidade do sinal de rádio. Ou seja, eles são métodos bons que em determinadas situações podem ser adotados com um alto nível de precisão, mas no geral o melhor. Eu digo que o melhor é a gente correr para o certo do que para o duvidoso. Então a gente sempre tentar o posicionamento relativo ou o terceiro, que eu já vi seguindo aquele exemplo também do projeto do Luiz que vocês estavam fazendo, foi o que foi utilizado para a determinação do ponto, que seria o PPP do IBGE. Esses dois métodos, a gente consegue fazer a correção e a análise de forma mais assertiva. O PPP do IBGE, ele é muito utilizado porque tanto você não precisa ter um software específico para fazer o processamento dele é feito no próprio site do IBGE, você só precisa colocar as informações do levantamento lá, e ele vai fazer e ele também vai gerar um relatório. Eu acho que eu coloquei alguns exemplos um pouco mais à frente. Esse caso aqui do PPP é muito utilizado e até utilizado juntamente com uma estação total, porque você vai ter um ponto, você pode colocar na propriedade um ponto de coordenada lá, ele vai estar rastreando. Esse ponto vai ter uma precisão bem mais alta, e a partir desse ponto você pode fazer a coleta dos outros